Olá pessoal, eu vou trazer mais uma vez a explicação do preparo da cal da bordaleza, que é um defensivo agrícola, um excelente fungicida, algo essencial para quem é orgânico, claro, nada contra quem não é orgânico, mas para quem tem poucas frutíferas em casa, poucas plantas, cal da bordaleza se usa há muitos anos. Ela é a mistura do sulfato de cobre, que é esse pó feito sal de churrasco, que você encontra em casas agrícolas, tá? E a cal. Na verdade é cal que a gente chama de cal virgem, que é um cal mais puro. Não deveria ser aquele cal, não é aquele cal de construção. De pintura não pode de jeito nenhum, porque ele tem colante, né? Ele tem cola, ele tem adesivo para colar na parede. Seria o cal de reboque um pouco mais puro, eles chamam de cal virgem, né? Um cal mais puro, digamos assim. Deixa eu botar isso aqui. Deixa eu explicar para vocês porque o que está acontecendo aí é o pessoal pirado com o negócio de medida. Teve um cara que falou comigo, o cara comprou 2 balanças, ou foi 3 de precisão, e sai fazendo os saquinhos com 10 gramas, com 20 gramas. Gente, não precisa isso, não é assim. Tá? Também é livre, usa quanto quiser, também não. É o seguinte, eu tenho aqui 2 litros de água. Se você partir do princípio que para 100 litros de água, para fazer uma calda bem espessa, você poderia usar 1 quilo de sulfato de cobre e meio quilo da cal virgem, para fazer uma boa calda em 100 litros, significa 10 litros, né? Seria 10, ou melhor, 100 gramas do sulfato de cobre e 50 gramas da cal virgem. E 1 litro, né? 10 gramas do sulfato de cobre, 5 gramas da cal virgem. Quantidade pequenininha, por isso dura bastante isso. Então o que é que acontece? Eu não tenho nem balança, pra você ver. O resultado aqui eu vejo, é visual o resultado na nossa uva, na nossa parreira, em outras plantas, é visual. Depois que a gente está usando esse excelente defensivo agrícola, esse excelente fungicida que evita várias doenças nas frutíferas, o resultado é visual, ou seja, ela vem funcionando claramente. Para a gente que está vivendo o dia a dia é muito claro. O que acontece é o seguinte, eu não tenho nem balança, eu dissolvo 2 medidinhas dessa, que aqui está informando que é 15 ml, ou melhor, 1,5 ml. Desculpa, 15 ml, medidazinha. Eu uso 2 de sulfato de cobre, dissolvo em meio litro d'água. Aí você diz, tá muito forte, certo, mas eu vou explicar para vocês. Uso 2 e dissolvo em meio litro de água para fazer a cal. A cal dissolvida, já coei, inclusive, a cal você precisa coar bastante, porque ela tem areia, vai entupir seu pulverizador. Então, se eu dissolvo 2 medidas dessas em meio litro de água, que são 15 ml, isso não significa 15 gramas, mas mais ou menos poderia significar em peso do sulfato e da cal, que tem densidades diferentes, mais ou menos 30 gramas dissolvido. Eu não vou usar tudo. Tá até furadinho aqui, que o cal também, a cal com o tempo, ela pode corroer a parte plástica. Eu não vou usar tudo. O que é que eu imagino? Que se eu tenho 30 gramas de sulfato dissolvido aqui, se eu usar 1/3, eu estou usando 10 gramas de sulfato. Eu estou com 2 litros de água. Então não tem essa piração, medida, balança de precisão, não precisa isso. Sabe por quê? Porque depende da marca do sulfato de cobre, onde você compra, da marca da sua cal virgem, da sua água, que tem muitas águas por aí. Se for água de poço mesmo, já vi água com pH 5,5. O importante é o pH 7. E isso a gente tem que perseguir, muito próximo a 7. Então eu vou mostrar para vocês como eu faço mais uma vez. Tudo de plástico, colher de plástico, balde de plástico e água de plástico ou de madeira, nunca de metal. Infelizmente tem pessoas usando coisas de metal por aí. E eu vou botar uma quantidade que eu considero, no olhômetro eu já faço há algum tempo, eu considero aceitável. Seria mais ou menos 1/3 desse meio litro, que eu vou botar em 2 litros d'água. Significaria aqui, eu já vou mexendo, vou botando devagar. Sempre mexendo. Vou botar até mais de 1/3 um pouquinho. Pronto, botei praticamente metade. Quer dizer que eu botei praticamente 15 gramas. Se eu tenho 30 gramas aqui em meio litro dissolvido e botei metade, eu botei mais ou menos 15 gramas, correto? Vai ficar uma calda muito espessa. Depois eu posso botar um pouco mais de água. E agora eu vou botar um pouco menos pela minha experiência, que depende da sua água, depende da marca do seu sulfato, depende da marca da sua cal. Então você vai ter que equilibrar o pH sempre, muito difícil, você precisa conhecer muito para você já de cara acertar o pH. Eu vou botar uma quantidade que na minha experiência aqui, com a minha água, eita, opa, consegui, pensei que eu não ia conseguir. E eu vou botando devagar, mexendo,
tá? Uma quantidade que eu acho que eu vou conseguir chegar mais ou menos, dentro da experiência que eu tenho, ao 7 de pH. Fica uma cor bonita, ó, fica um azul do céu. Pronto, botei mais menos de meio no meu vidro aqui. Significa que eu botei mais sulfato do que cal, né? Porque isso depende de quê? Isso depende da sua água, isso depende da marca do sulfato de cobre, isso muda também. Depende da marca da cal virgem que você comprar, se você tiver. Às vezes você faz uma quantidade, pega um ritmo e é sempre aquela medida. Quando você vai fazer, comprou outra marca de sulfato, dá diferente. Por quê? Porque depende disso. E aí você mexe por uns 5 minutos, eu vou mexer, vou parar um pouquinho para vocês não ficarem vendo 5 minutos, para que ela dê a reação. Pronto, gente, eu já estou tentando equilibrar aqui aquela história que eu falei. Não tem desespero pela medida. Por quê? Você vai ter que equilibrar o pH. A gente já estava aqui mexendo antes de mostrar para vocês. Vocês conseguem essas fitinhas, nada daquele negócio de botar uma faca de ferro. Isso chama-se papel de torna-sol. É baratinho, são muitas fitas aqui, vem 100 fitas eu acho, e você divide ela. Uma fitinha de papel que tem um reagente colado, né, texturizando a fita, que faz com que isso meça a acidez da calda, né? A gente parte ela em pedaços, olha aqui, ó. Basta um pedacinho dela, você não precisa usar uma fita toda para cada vez. Um pedacinho dela, vamos medir aqui como é que tá, porque aí sim, a perseguição aqui é o pH 7, né? O pH precisa estar 7, senão vai cair todas as folhas, se tiver fruta na sua frutífera, vai cair as frutas também. Vamos ver aqui. Vou só encostar, ó. 3 segundinhos. Ó. Tá laranja, tá vendo? Pela medida aqui, ó, tá 5, 6, ó. Preciso botar um pouco mais da cal. Tá vendo? Preciso botar um pouco mais da cal para ela atingir o pH 7. Eu preciso subir o pH. Se tivesse alto, se tivesse bem verde escuro, já ficando roxo, eu teria que botar sulfato de cobre. Como tá baixo ainda, olha, querendo esverdear, mas ainda tá laranja, eu preciso botar um pouquinho de cal. Então o que é que eu faço? Pego minha cal, eu já tenho dissolvida bastante cal, você pode guardar em vidro, você pode guardar... Em vidro é melhor, porque vocês percebem que sempre fura, plástico, cal, corrói. Com o tempo, já está uns 3, 4 dias guardado e corrói. Então mexendo a calda, sempre mexendo, minha cal já está bem coada aqui, tá? Então não vai... Olha lá. Pronto, não vou botar mais que isso, porque também às vezes ela sobe de vez. Ou melhor, desce de vez o pH ou sobe de vez, né? Vou mexer aqui por uns 2 minutos, não vamos cortar não, vamos deixar aí, que aí eu vou dando explicações. Então, as pessoas piram com esse negócio de medida, né? Tem que ter uma balança de precisão, não precisa. Claro que você não vai fazer uma coisa grossa demais, uma coisa importante é estar o pH 7, ter uma quantidade de sulfato de cobre e uma quantidade de cal virgem. Agora, não precisa essa sangria desatada por precisão de medida. Mais ou menos 10 gramas para cada litro de sulfato, 5 gramas de cal virgem para você começar. Daí por diante vai ter que fazer isso que eu fiz, ficar calibrando. Ó, capaz de eu botar agora, ter ficado no mesmo, ter subido muito, né? Ou ter ficado no mesmo. Descido não, porque eu não botei sulfato. Mas pode o pH ter subido muito, com esse pouco de cal que eu botei. O ideal é que você mexa por pelo menos 2 minutos. Não adianta se precipitar, senão você fica gastando fitinha e ele tem um tempo para reagir. Precisa mexer pelo menos 2, 3 minutos para ele reagir. Aí você pega a fitinha e mede novamente. Então o vídeo, o outro ficou mais ou menos claro, mas algumas pessoas tiveram dúvida. O rapaz falou comigo, comprou balança de precisão e bota nos saquinhos. E os saquinhos, né, com um monte de coisinha azul e pozinho branco, né, não é nem... Ele levava para uma pessoa que tinha um comércio, amigo dele, que tinha uma balança de precisão. Não precisa isso, gente. É um excelente defensivo, é indispensável. Hoje eu não consigo mais ter frutífera sem isso. Não dá para ter mais plantas, frutas sem isso. Todo tipo de mofo, fungo, isso aqui combate. E outras doenças, né? Consulte aí alguém. Eu sempre digo isso, eu não sou um grande especialista. Mas há algum tempo eu me espelho muito no pessoal lá do grupo do Sérgio Semerjian. Tá? Gosto de falar sempre deles, que para mim aquele cara é fantástico, ele faz um trabalho no Brasil muito interessante. Olha só, eu parto um pedacinho da fita, não preciso usar ela toda. Aqui tem um reagente e vamos ver quanto eu consegui nesse pH agora com esse pouquinho de cal que eu botei. Pode ter ficado na mesma, pode ter subido muito. Ó, ficou um verde mais escuro, mudou. Vamos ver se chegou 7. Olha, passou um pouquinho de 7, tá vendo? Tá mais para 8.
Acho que dá para perceber, né? Tá entre 7 e 8, eu já posso pulverizar assim. Para garantir, eu vou agora fazer a coisa inversa. Para você ver que não adianta muito medida, que você vai ter que balancear, né? Eu vou botar um tiquinho mais, uma gotinha mais de sulfato, para garantir que isso fique em 7. Como chegou perto de 8, pode estar muito alcalino. É até mais perigoso, mais ácido do que alcalino. Mas não custa nada botar mais uma gotinha de sulfato. Adiantou eu ter uma medida exata? Olha quanto eu já tive que botar mais. Um pouquinho de um pouquinho de outro. Então não adianta muito você ter medida exata, não é para pirar com isso. Pronto. Talvez até já tenha botado demais, aí desce demais, lá vou eu botar cal de novo. E assim fica. Então não pira com medida, cara. Dissolve 30 gramas de cada um numa garrafinha de meio litro. Põe a quantidade que você precisa, 5 litros, 2 litros, 3 litros. 2 litros aqui eu faço bem. Minha pulverização em todo o pomar aqui, em todo o jardim aqui. São algumas pimentas, algum tomate cereja. A maioria das frutíferas vão bem com cal da bordaleza, tá? Não são todas. Consulte isso também. Tem algumas que tem que ter uma precisão no pH enorme, tá? Porque senão é problema também. E na hora de aplicar, sempre assim, ó, no fim da tarde, sem sol, porque queima as folhas, e com um EPI, né? É bom botar um óculos, não é legal. O cobre não é veneno, né? São produtos naturais, sulfato de cobre é uma rocha moída, e cal você encontra também no subsolo, é um produto natural. Inclusive a cal virgem tem até indicações na culinária da gente, né? Humana, né? A cal tem receitas aí, algumas receitas, eu não estou indicando nada, nem receitando nada, tá? Mas tem algumas receitas aí de culinária, de doce, que usam um pouquinho da cal virgem. Bom, mexi aqui, não faz ainda uns 3 minutos, mas vamos ver. Vamos ver se eu consegui diminuir um pouquinho, se não subiu tanto. Como eu achei muito perto de 8, olha, parti a fita, não precisa a fita toda, e vou encostar a fita na cauda. Ó, dancei. Esverdeou um pouquinho, mas percebe que caiu demais? Vou botar o teste para vocês. Ó, baixou de 6, tá? 5. Tá querendo chegar a 6, mas 5. Tá vendo como é o problema? Você fica para lá e para cá. Isso é para ser um prazer, até gostoso de fazer. Tá vendo? Percebe que tá mais no 5 do que no 6. O 6 é um pouquinho mais verde. Então lá vou eu botar mais uma gotinha de cal. Você vê. Falando aqui como no Nordeste, essa palhaçada pode ficar o dia todinho. Você para cima e para baixo. Minha companheira aqui tá filmando, tá orientando eu botar pouquinho, porque a gente já tem experiência de à noite ceia, a gente para lá e para cá, para lá e para cá. Normal, você não vai estar fazendo errado se você chegar ao pH 7. Vamos botar só uma gotinha. Pronto. Achou demais? Não. Agora vai dar certo, vai dar certo. Se não der certo, sulfato nele de novo. E essa brincadeira fica. Tem que ser um prazer fazer. O resultado é incrível, gente. Isso é regularidade, tá? Os produtos naturais também são naturais. Pode ser usado no orgânico. Usa-se muito na Europa, onde agrotóxico é muito menos liberado do que aqui. No Brasil, a gente sabe disso, né? Então, é aquela coisa. É gostoso de fazer, mas dá esse trabalho. Você fica para lá e para cá. Eu tenho que ter mais paciência? Tenho. Como eu estou filmando também, eu estou tentando fazer, fiz parte fora do vídeo, mas estou tentando fazer a maior parte em vídeo com vocês aí mesmo. Não vou deixar vocês mais 3 minutos aí. Vamos parar um pouquinho, a gente volta, vai. Pronto, mexido aí 4 minutos mais ou menos. Vamos medir, tá certo? Mais uma vez, ó, a fitinha tá aqui, a gente usou aquele outro pedaço, então não precisa todo, gente. Parte um pedacinho dela. Essa fitinha custa em média R$20 na internet. Aqui em Recife não tem. Tem gente que diz, é a coisa mais fácil do mundo de encontrar. Não, aqui não tem não. Para pronta entrega, esse tipo de fitinha mais barata não tem não. Existe também o pHômetro, né? O pHômetro, sei lá como é o nome do equipamento, que é um eletrônico. Vamos lá, vamos medir. Opa! Olha, esverdeou um pouquinho. Agora eu acho que deu. Tá vendo lá, ó? Não está em 8, que seria um verde mais chapado, e não está em 6, que seria um amarelo. Está em 7. Percebe? Acho que dá para perceber. Está em 7. Pronto. Minha calda está pronta.
para pulverização. Então é isso, gente. Só para terminar, não fica nessa piração de medida, eu tenho que ter uma balança de precisão. Não tem, dissolve 20 gramas, uma colherzinha de cafezinho. Normalmente aquilo tem 3 gramas. Se você usa só 1 litro, dissolve 2 ou 3 colherzinhas daquela num potinho de meio litro de sulfato. 2 ou 3, sim, o sulfato é importante que seja dissolvido um dia antes. Tá? Porque o sulfato é muito agressivo, se você dissolver ele no dia e já colocar, pode a reação ser muito forte. Ele é muito agressivo para as plantas, né? O sulfato de cobre. A cal pode dissolver na hora, coa, tem que coar bem, tá? Porque ele entope o bico da pulverizadora. Tá certo? Então não fica nessa piração, você vai ter que equilibrar, vai ter que botar mais, que adianta essa medida tão precisa. Você faz os potinhos, como essa pessoa que entrou em contato comigo, depois fica tendo que usar potinho de outro para poder estar botando e equilibrando o pH. Quer dizer, fica uma coisa sem fim. Então dissolve meio litro em meio litro de água. Sei lá, 10 ou 20 gramas de sulfato, 10 ou 20 gramas da cal virgem, coloca um pouquinho, uma medida, 1/3, metade. Metade, se eu tenho 10, significa que eu botei 5. Se eu tenho 30, significa que eu botei 15. Olha, mais ou menos eu usei 15 gramas de sulfato aqui, com 15 gramas de cal. Usei até mais cal, ó. Normalmente as medidas batem em 7 de pH usando mais sulfato. Interessante, eu usei mais cal. Por quê? A marca do meu cal, a marca do meu sulfato, a minha água. Tudo isso, como diz o Matuto, meu filho, aí varia, viu? Aí varia bastante, tá certo? Então vamos botar agora na pulverizadora e vamos pulverizar para vocês verem. Bom, gente, o próximo passo agora é botar dentro da nossa pulverizadora e pulverizar as plantas. Eu estou usando outro pulverizador, aquele meu que tem um vídeo aí no canal sobre ele. Guarani também, esse outro, que é a marca mais conhecida, né, deles. Aquele outro deu um problema, ele é só 1 litro 250, aí eu precisava ficar enchendo, tava ficando chato para mim. Para quem tem 2 plantinhas, o ideal é aquele que tem no vídeo aí. Vou deixar um link aqui abaixo do vídeo sobre ele. Então, ó, vamos botar ele aqui na pulverizadora. Eu estou usando essa, Guarani. E vou botar, essa pega 4,5 litros, se não me engano. Então ela dá para minha calda inteira. É um pulverizador de compressão prévia, como o outro, né? Pronto. É um pulverizador de compressão prévia, né? Que funciona perfeitamente. Para o meu caso aqui, para quem tem pequena chácara, pequeno sítio, ele, poucas frutíferas, né? Ele funciona. Então, estou fazendo aqui a compressão. Lembrar, gente, é bom sempre usar um EPI, tá? É bom sempre usar, principalmente no meu caso, óculos, tá? Óculos de proteção. Tá sem vento agora, é bom que também esteja sem vento, mas de qualquer jeito, ó, isso pode voar nos teus olhos. Eu não tenho noção do que cobre pode causar nos seus olhos. Provavelmente boa coisa não vai ser, embora, como eu repito, não é veneno, tá? Deixa eu pegar aqui. Pronto, paradinha agora e vamos lá para a videira. Bom, gente, essa é a nossa videira. Depois eu vou fotografar os cachinhos de uva. Tá cheio de cachinho, né? A gente tá na safrinha. Pulverizador em leque, nunca em jato. Em jato você pode usar até no tronco, porque é bom que você pulverize todo o tronco. Tá certo? Então como é que a gente faz? Ó, molha todo o tronco, sem piedade. Quer dar uma paradinha aí? O tronco você pode molhar sem nenhuma restrição. É bom que lave bem ele mesmo, olha, fica pingando. Aí eu começo pelo tronco, você pode começar pelas folhas, tanto faz. É preferível, no meu caso, começar pelo tronco. Outra coisa que se deve fazer também é sempre estar balançando o pulverizador, tá? Porque ele tende a concentrar, né? Como vocês viram, a cauda tende a se concentrar. Pronto, tronco bem lavado. Eu não vou deixar vocês o vídeo inteiro aí. Agora nós vamos para as folhas e para os cachos de uva. Eles devem receber a cauda bordaleza, né? Então, embaixo das folhas principalmente, no cachinho, embaixo das folhas é onde dormem os fungos. Use máscara também, tá? Não deixe de usar, eu estou sem máscara aqui, irresponsavelmente, digamos assim. Tá? Mas no cachinho da uva, olha lá, mais 3 cachinhos ali, ó. Vou deixar aí no final do vídeo
as fotos dos cachinhos de uva da gente, tá? Tá bem carregadinha na safrinha. Essa videira foi muito bem tratada esse ano, com adubos orgânicos, calda bordaleza, enxofre. A pulverização aqui é de 15 em 15 dias. Nossa pulverização aqui é quinzenal, sempre, tá? A gente não para, porque a gente viu o resultado que isso dá. Tá molhando você, não? Não. Eita, abri de novo sem querer. Aqui, deixa eu bombear mais um pouquinho. Vamos lá. Pode pulverizar bem no cachinho. O que precisa é o vapor, gente. É o vapor, não é inundar a folha. Como eu tenho um carrão machão aqui mal preparado, eu não preparei ele antes. Eu tô com, inclusive, partes da videira lá em cima, que eu não tô tendo acesso. Eu vou ter que mexer nisso depois. E se você tiver outras plantas, mesmo plantas ornamentais, custa nada você também pulverizar. Se sua cauda for suficiente, né, para você, deixa eu ir só ali que eu não fui. Aqui, por exemplo, é uma parte que eu tenho pouco sol. Pouco sol, ruim, né? Você sabe disso. Precisa de sol. As plantas, as frutíferas precisam de sol para elas lhe darem resultado. Sem sol, sem fruta. Simples assim. Isso vai deixar o fruto mais doce. Bombear mais um pouquinho. Isso deixa o fruto mais doce. A videira mais saudável. Já está pingando aqui na minha mão porque em alguns momentos eu concentrei. O que não é o ideal. Vou só para ali para terminar. Nessa ponta aqui eu ainda não botei. Então faz isso no fim da tarde, sem pressa, usa EPI. Olha os cachinhos aqui, ó. Tá te molhando? Pouquinho. Não é o ideal. Estou fazendo tudo errado nesse sentido, viu, gente? Deveriam estar os dois. Minha companheira que está filmando e eu com máscara e camisa comprida. Principalmente se tiver algum sol ainda. Que vai queimar sua pele, vai ficar manchas na pele. Bom, para minha videira, você vê, acho que eu usei mais ou menos metade aqui do líquido. Foi o gato que correu? Foi o gato. E o fungo se propaga, né? Então se eu tenho um produto, que custa eu pulverizar um pouquinho aqui também? Ó, distante das folhas, ó. É o vapor. Você precisa do vapor. Só um pouquinho aqui. Como é um excelente fungicida, é um adubo foliar também, tá? Esqueci disso, de dizer isso. É um ótimo adubo foliar. Vamos aqui para a pimenta, ó. Eu tenho um dedo de moça aqui. Vamos dar um pouquinho para ela. Embaixo, gente, ó. Embaixo. Onde ficam os fungos. Biquinho. Vários pezinhos de pimenta, já estão num tamanho bom, já estão com frutos. A uva ali, inclusive, eu vou precisar ensacar, né? Não precisa botar saquinho em todas as uvas, todos os cachinhos de uva. Porque senão os passarinhos vêm e low. Deixa 2, 3 cachinhos para os passarinhos. Aqui são mudinhas que eu planto. O gato tá ali, ó. O gato tá querendo participar da brincadeira. Bebezinho assim não é aconselhado não, tá? Bebezinho assim, isso é manjericão. Manjericão principalmente. Pronto. Em plantas que você não come as folhas, não é aconselhado calda bordaleza. Disso eu sei. Ó, o tomatinho cereja, carregadinho também, ó. Pode pulverizar direto no tomatinho, ó. O vapor, tá, gente? Ó, tá com vento aqui, tá voando em mim, não é correto. No tronco eu dou valendo, ó. No tronco eu dou bastante. Vamos encerrando, tá certo? Muito obrigado. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe aí. Eu tento atender. Consulte, vou deixar o link também do canal lá do pessoal do Sérgio Semerjian, que tem muito mais condições de explicar a vocês do que eu, tá certo? É muito mais preparado, é uma pessoa que vive há muitos anos. Meu pai é agrônomo, tá? Eu sempre gostei dessas coisas,
mas nunca foi meu forte, né? Eu não sou um especialista nisso, eu apenas gosto. Aprendi isso aqui, outro tomate cereja aqui, ó. Aprendi isso aqui, gosto e vi o resultado. Gente, só para concluir, não ficar nenhuma dúvida, a cal da bordaleza, ela é um defensivo, como eu falei, um fungicida fantástico, um adubo foliar muito bom, que foi usado muitos anos, né, na antiguidade, utilizavam muito a cal da bordaleza. Depois, com o advento dos adubos químicos, dos fertilizantes químicos, se deixou de usar. Se voltou a usar, creio eu, que foi justamente graças ao excelente trabalho do pessoal lá que eu cito muito, do grupo do Sérgio Semerjian, que é um pesquisador lá de Ferraz, em São Paulo, e ele tem um grupo imenso, fazem um trabalho fantástico no Brasil. Nunca vi eles pedindo, dá joinha, dá não sei o que, eles não pedem isso. Eles mostram, alertam para muitas coisas importantes no mundo, como por exemplo, a perspectiva real da falta de alimentos, da contaminação que está havendo desenfreada no solo, principalmente no Brasil, com o uso desenfreado de adubos químicos, né? Eles falam muito disso, e pesticidas, né? Inseticidas para matar pragas, quando a natureza oferece tudo isso de forma equilibrada e sustentável, tá certo? Então o pessoal lá do Sérgio Semerjian, eu mando um abraço para eles não me conhecem, mas eu sou fã deles, eu assisto eles há muito tempo. Sempre quando alguém fala comigo sobre isso, eu digo, ó, consulta esse grupo aqui, aí mando um link do grupo lá do pessoal, porque é um grupo que aparece mais nos vídeos, porém é um grupo imenso no Brasil, é um grupo gigante já no Brasil, são centenas de milhares de pessoas nas redes sociais que participam, dezenas de países, de pessoas em países assistem aos vídeos deles e seguem, porque são bons, são sérios, fazem um trabalho muito sério. Não há nenhuma puxação de saco não, os caras mudaram a minha vida mesmo, na forma de pensar a natureza, pensar as plantas. Eu que sou filho de agrônomo, nunca fui tão ligado a isso, de uns anos para cá passei a ser, justamente vendo o grupo deles. Então, citando alguns nomes que são os que eu mais conheço, porém, sem nenhum desmerecimento aos outros, que o grupo é imenso, mas é o Sérgio Semerjian, é o Virgílio, é o Carlos, o Toquinho, é o Vaê, é o Silvio, esses estão sempre lá, fora outros, né? Tem outros que estão sempre no grupo e aparecem nos vídeos, e ele, quando pode, visita, né, chácaras, quintais. Se tiver que ir num apartamento e ele puder ir num apartamento onde você tem 2 frutíferas em vaso, ele vai, ele mostra como é, né? Tem bom humor, ao mesmo tempo é sério o trabalho, é seríssimo. Então é uma coisa genial. O grupo deles é uma coisa que eu indico sempre, tá? Veja o grupo deles. O link está aqui abaixo, dos canais lá que o Sérgio aparece. Eles não precisam que eu indique eles, porque eles são gigantes, não me conhecem, mas eu os conheço porque eu os assisto sempre. E é isso, tá certo? Paciência com a cal da bordaleza, ela é fundamental. Eu falei rapidamente no vídeo, eu queria reforçar agora que com os defensivos orgânicos é a regularidade que lhe traz o resultado. Não adianta você aplicar uma vez a cal da bordaleza e ficar olhando para a planta esperando o resultado. Não, é a regularidade. A regularidade vai lhe dar, aí você vai ter um resultado visível na quantidade de frutos, na forma desses frutos, na saúde dos frutos, né? É visível, é visível. Claro que não é só a cal da bordaleza, tem um enxofre para pulverização, tem uns inseticidas naturais como o óleo de nim, o pó de fumo, a calda do pó de fumo, tem vários inseticidas que você pode usar. Enfim, eu não tenho a pretensão de me especializar nisso, nem a possibilidade, nem a capacidade. Como eu digo, tem outros grupos aí, como o do Sérgio, muito mais preparados, né? Lógico, óbvio, parece ridículo até eu falar isso. Apenas algumas pessoas caem aqui no canal procurando, batem no canal, me fazem perguntas. Eu quis falar sobre a cal da bordaleza. O primeiro vídeo que eu fiz não ficou tão bom. Esse talvez também não tenha ficado, tem as deficiências, mas mostra mais ou menos como é, para você não pirar com esse negócio de medida, né? Ficar andando com um saquinho de pozinho azul e pozinho branco, sabe? Ficar andando com isso para lá e para cá, porque você vai ter que completar para chegar ao pH 7. O pH 7, sim, isso é importante, muito próximo de 7. O pH precisa ser 7 para que você não danifique mais ainda as suas plantas, né? Porque aí vai queimar as folhas, pode cair os frutos, pode cair todas as folhas, dependendo da acidez daquilo, tá certo? É um adubo foliar fantástico, porque também o cálcio e o cobre a planta absorve pelas folhas, tá certo, gente? É isso. Muito obrigado agora, definitivo. Veja só as fotos aí no final, que eu prometi deixar dos nossos cachinhos de uva.
e a gente vai fazendo outros vídeos depois, sempre indicando colegas, pessoas que a gente admira, que tem mais capacidade, tá bom? Tchau!